Olá, boa noite. Aguardando aí o pessoal chegar, começando mais uma live. Olá, o pessoal tá entrando. Bem-vindos, que bom ver vocês. Tudo bem? Como é que estão? Como é que passaram? Quem tá chegando aí, dá um oizinho. Oi, Rome, que bom te ver. Frio em Santa Cruz do Sul? Hoje apareceu o solzinho aqui, né? Mas nós estávamos há dias sem sol. Um sol meio tímido. Eliane, tudo bom? Nilce, que bom te ver. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bom? Esse nosso começo a gente começa devagarinho, né? Meio tímidos, entrando. Patrícia, chegou você? Lá de Osório? É? Bom te ver. Olá. Muito bem-vindos todos, certo? A gente fica sempre muito feliz de ver vocês aparecerem, né? Dar as caras por aí, vamos conversar um pouquinho, né? Como é que estão os corações? Me contem como tem passado. Pati, boa noite. Olha, e hoje eu quero ver se eu não. Se domingo eu meio que trancou a internet, eu perdi alguns comentários, não consegui fazer na hora do que a live tava acontecendo hoje. Tomara que a gente não tenha esse problema, né? Tomara que dê certinho pra gente conseguir conversar todo mundo. Osório, ai, saudade, saudade, Pati, saudade mesmo. Sabe que tu ia gostar, aqui agora a gente tem ali no fórum a oficina de constelação familiar, né? Ia gostar de participar. Agora as atividades estão paradas, né? Por conta da pandemia, né? Mas sempre que voltar, devemos voltar com essas atividades também. E ontem, eu tava pensando hoje o que eu ia falar, né? Tanto que eu nem coloquei antes o tema porque tava em dúvida ainda. Mas aí ontem a gente assistiu uma aula de direito sistêmico. Eu assisti uma aula de direito sistêmico, o Regis também. E aí ela abordou algumas coisas que achei interessante a gente conversar. Que é a respeito das separações, né? Porque o que acontece? Marcinha, Luísa, opa, assim, durante a aula ela tava, a doutora Vanessa, né, juíza, que também trabalha na área do direito sistêmico, trabalha no Seixos, que acho que é em São Paulo, não sei qual é a cidade de São Paulo. Então, ela estava falando a respeito dos casos que chegam dentro da área para tratar questões de divórcio e os conflitos que chegam. E aí eu tava anotando algumas coisas e hoje eu pensei, bom, de repente a gente podia falar um pouquinho sobre isso, porque foi bem legal a abordagem dela. Ela tava falando a questão de que a gente trata de cara que as separações, elas têm que gerar traumas, né? E na verdade, o divórcio em si, ele não necessariamente gera um trauma, né? Mas a forma como as coisas são tratadas é que pode gerar. Então existem dois paradigmas, né? Um que é o paradigma do trauma e outro que é o paradigma da resiliência, né? Que seria possível gerar aprendizados e a coisa ir para frente, né? Se dependendo de como fossem encaradas as situações, né? E aí ela tava falando que se percebe que nos divórcios os traumas eles se dão normalmente ou por
por conta das dificuldades financeiras que são geradas depois, né? Porque dá uma diminuição dos dois lados da renda familiar, né? A gente percebe isso. Às vezes isso pode gerar traumas, os conflitos intensos entre os pais, né? Gera trauma, é o conflito em si que gera trauma, né? E a redução drástica do convívio com um dos dois que gera trauma. Olha que interessante, né? E aí eu fiquei pensando, né, enquanto ela falava, quem de nós já não conviveu com conflitos dentro de casa, não necessariamente que desembocassem em divórcio, né? Então, às vezes, esses conflitos que se estabelecem dentro do ambiente doméstico, eles acabam gerando dores profundas nas pessoas, né? Que as pessoas carregam, e principalmente quando são crianças, né? E agora, nesse momento de pandemia, que a gente vê as pessoas nervosas e irritadas convivendo dentro de casa, né? As questões mal resolvidas que a gente tem. E que daí, quando tá junto com o outro, né? Dentro daquele ambiente, assim, os conflitos tendem a se agigantar. Até que ponto isso é saudável emocionalmente, né? Psicologicamente, psiquicamente, assim, para nós e para os demais, né? Porque na hora que, já repararam, na hora que tem um conflito, o conflito se estabelece, se tem outras pessoas envolvidas, no caso de crianças, por exemplo, né? Quando é um casal, o conflito se estabeleceu, a gente não pensa na criança, né? Ninguém olha para a criança naquele momento, é só a questão da briga, né? É o atacar o outro ou se defender do outro, seja o que for, mas a criança não é olhada nesse momento, né? E aí a gente está gerando dores que a gente não tem ideia, né? Claro que a pessoa que está gerando essas dores, muitas vezes, na maioria das vezes, ela não faz isso de propósito, ninguém causa dor em alguém que ama, assim, propositadamente, mas é por conta da nossa incapacidade de gerir os problemas emocionais que a gente tem, né? Da nossa incapacidade de se comunicar adequadamente, de lidar bem com essas questões emocionais e muitas vezes por questões que a gente já vem repetindo padrões de comportamento, né? Oi, Martinha, Marcinha. Então a gente vem repetindo esses padrões de comportamento e às vezes fica difícil a gente estabelecer esses relacionamentos saudáveis. E aí o que ela estava falando, né? Quando que, por exemplo, de uma separação, que em vez do trauma pode se gerar resiliência, né? Trazer algo positivo. Quando a criança, os filhos, eles conseguem ter um relacionamento de qualidade com os dois. E a gente vem falando há tempos, né? Da questão de que um filho é os dois, né? Vocês lembram? Vou até botar aqui os bonequinhos, vamos ver se dá pra enxergar. O que vocês querem? Um menino ou uma menina? Me digam que eu vou escolher, tá? Um filho menino ou uma filha menina? Ou os dois. Aí eu boto os bonequinhos, tá? Mas então, eu vou esperar que alguém me diga aí. Primeiro que disser, eu vou escolher o bonequinho. Então, quando a gente... um filho é os dois, né? Pai e mãe, então ele precisa conseguir ter esse relacionamento qualitativo com os dois, de qualidade. E ele precisa... Isso a gente tá falando o que seria o ideal que as pessoas conseguissem se resolver, né? E ele precisa ver um relacionamento de qualidade entre os dois, entre eles. Porque uma coisa é assim, ó, terminou a relação marido e mulher, né? Homem e mulher. Olha, Patrícia, põe os dois. Os dois meninos? Não, vou pôr um casal então, já que vocês estão querendo os primeiros botar os dois, tá? Vamos ver aqui, um marido, uma mulher. Vamos botar uma mulher com uma cor colorida aqui, né? E uma menininha e um menininho. Um menininho e uma menininha. A menininha menorzinha, olha só. Então, eles aqui, eles são formados, cada um deles é do encontro desses dois.
Olha que coisa fantástica, quando a gente tem uma relação sexual e que vai dar origem a um novo ser, se unem aquelas duas células e nós, na verdade, o nosso corpo biológico ele é formado da junção disto aqui, né? É a junção desse homem e dessa mulher, né? Que se juntaram e dessa fusão, né? Fusão nuclear deu origem a essas células aqui, esse monte de célula. Então, cada célula nossa está registrada ali. Pai e mãe não tem como separar isso para sempre. Olha que interessante. É para sempre que vai ser assim. Então, eles podem cada um ir para um canto, mas dentro deles... Aí, eu tô longe, né? Não, piorei. Eles podem cada um ir para um canto, mas dentro das crianças, eles estarão juntos para sempre. Para sempre. Não tem como separar. Então, o ideal seria que eles pudessem, e eles têm o direito de poder amar os dois, sabe? Olhar para os dois, se sentir amados pelos dois, se sentir seguros com os dois, né? Então, o que a gente percebe quando a gente percebe um conflito e que causa separação? Esses dois aqui, eles brigam e eles não olham para o casal, para os meninos. O que acontece? Os meninos, eles ficam cada vez mais sozinhos. Às vezes eles se aproximam muito, né? Porque eles só têm um ao outro, né? Então eles às vezes se aproximam muito. E esses aqui brigam e em nenhum momento os adultos olham para as crianças ficam abandonadas. E aí, ao ficarem brigando entre si, né? Às vezes eles também fazem o quê? Eles arrastam os filhos para o meio do conflito, sabe? Os filhos ficam ali perdidos, sem saber o que fazer, né? E é terrível, né? Então, o que a gente percebe? O que os conflitos destrutivamente podem causar, né? Às vezes a gente percebe que o que pode acontecer com esses dois aqui, perdidos no meio dessa briga, dessa guerra, né? Sem serem olhados, sozinhos, o que eles podem ter, se sentir? Eles podem sentir dificuldade em estabelecer relações de confiança e de maior intimidade com outras pessoas, porque eles não têm quem cuide, né? Quem deveria cuidar está fazendo outra coisa, né? Então eles têm dificuldade de estabelecer laços de intimidade e às vezes ao longo dos anos, às vezes adultos, a pessoa leva isso para sua vida. Essa dificuldade de estabelecer relação de maior intimidade com qualquer outra pessoa, né? A desconfiança, né? Às vezes a gente percebe o que? Um aumento no comportamento agressivo quando eles são pequenos nas brincadeiras e nos relacionamentos, tanto em casa quanto na escola. Esses dois começam a brigar também, começam a repetir o comportamento que eles veem, né, no colégio, com os amigos. Depois de grande a gente repete esses comportamentos porque a gente olha para isso aqui e a gente diz: isto eu não quero para mim. Só que como no meu coração não pode haver exclusão, tudo que eu rejeito, o que vai acontecer? Eu vou atrair. Então eu vou atrair um companheiro, uma companheira com o mesmo padrão de comportamento. E a tendência é a gente repetir os ciclos, né? Porque eu preciso ser de novo, eu preciso incluir isso, né? Como? A gente vai ver como se faz essa inclusão. Mas agora a gente vai focar nos comportamentos aí. Quem quiser comentar, pode comentar, gente. Aumento do comportamento agressivo, né? Eu vejo muitas vezes, esses dias eu tava vendo, né? Alguém coloca
Trate sua filha, né, com carinho, com cuidado, com não sei o quê, para que quando ela cresça, ela saiba o que ela tem que esperar de um companheiro, né? Eu vou ousar discordar. Eu diria, trate a mãe da sua filha com respeito, com carinho, com educação, com gentileza, mesmo que você não viva mais com a mãe da sua filha. E você, mulher, trate o pai da sua filha, o pai do seu filho com respeito, com gentileza, com educação, mesmo que vocês não vivam mais juntos, porque assim eles têm padrão de comportamento. Eles sabem o que deve ser esperado numa relação de casal. E não vão esperar um pai e uma mãe, né? Porque se eu for tão maravilhoso para minha filha, né? Só para minha filha e tratar minha mulher como minha mulher ou minha ex-mulher como lixo, né? Eu tô mostrando para ela que esse é um tipo de comportamento adequado numa relação de casal, percebe? Né? Então, outra situação, né, que eu anotei lá que ela estava comentando, muitas vezes a dificuldade em lidar com situações que despertem emoções fortes, como a raiva. Isso gera nos filhos esse padrão destrutivo de comportamento, né, essas brigas, e às vezes as brigas fazem com que um dos dois, né, esteja abatido, né, ou os dois completamente fora, né, de si, fora da possibilidade de convívio e tudo mais, né, emocionalmente falando mesmo, que sejam presentes fisicamente, a gente não está presente, não está disponível para os filhos, a gente não olha mais para eles, né. E aí eles têm dificuldade em lidar com situações que despertem as emoções fortes, como a raiva, dificuldade em aceitar o não, né, até para se mostrar, oi, eu tô aqui, né. A questão da agressividade também para se mostrar, me vejam, me olhem, vocês não me olham, então vou ter que achar um jeito de aparecer para vocês, né. Outra coisa às vezes que pode gerar nesses pequenos e que eles podem levar para a vida adulta, quantos de nós, né, passamos muito tempo vindo às brigas constantes, né, ou sentindo a necessidade de cuidar do pai ou da mãe de noite porque estavam desesperados, com medo que o pai ou a mãe se matassem, porque às vezes os pais dizem, um dos dois dias eu vou me matar, e o filho escuta. E isso marca profundamente. E aí o que ele faz? Ele não dorme porque ele precisa cuidar. Então muitas vezes a dificuldade de dormir, os pesadelos frequentes, o sono inquieto da criança está ligado a isso, aos medos que ele tem, as dores, as preocupações que ele carrega com aquele pai, com aquela mãe, né? Com a instabilidade do ambiente que ele está. É roubada a infância, né? Percebe como é roubada a infância? E aí a gente leva isso também para a vida adulta. Carregamos às vezes essas coisas. E a gente acha que o problema de dormir é por causa de agora. Mas às vezes é uma coisa que vem lá da infância, né? Às vezes a gente acha que esse sono, né, inquieto é hoje. Mas é alguma coisa que é um problema às vezes que não é nem nosso, mas que o filho assumiu por amor. Os filhos amam incondicionalmente. A gente sempre fala no amor incondicional dos pais, né? Mas os filhos nos amam incondicionalmente. Já repararam? Sem nós, adultos, sem a figura do pai e da mãe, a criança morre. Então, aquele olhar amoroso que eles nos dão, eles são capazes de qualquer coisa por nós. E isso a gente não percebe, a gente só percebe o nosso suposto amor, né? Só que às vezes a gente não está disponível mesmo, a gente está olhando para outros lugares, para outras coisas, né? Também a falta de apetite,
né? A criança que não quer comer também é uma forma de chamar atenção, ou é uma forma de se recusar, né? De se recusar à vida, porque a nutrição é vida, a nutrição é mãe, né? As questões relacionadas à nutrição, às vezes a gente tem que olhar fortemente, né? Para a vida, para a origem da vida física, para nossa mãe, muitas vezes, né? Dificuldade, isso é uma outra coisa que ela colocou lá, que é muito pertinente. A dificuldade em seguir ordens e orientações de figuras de autoridade. Professores, superiores hierárquicos, qualquer figura de autoridade. Já repararam como hoje em dia a gente tem pessoas com muita dificuldade de seguir ordens, né? A gente que é no serviço público, a gente percebe como as pessoas querem ser autoridades, né? Mas receber uma determinação, receber uma, né? E por aí vai, não só no serviço público, as pessoas não querem se submeter, né? A gente não sabe muito o nosso lugar, por quê? Porque não tem ninguém, as figuras de autoridade aqui estão ausentes. Mesmo que estejam presentes fisicamente, elas não estão assumindo seus papéis. Elas estão fora, eles estão por conta própria, né? Então eles vão ter dificuldades de assumir ordens, de seguir orientações, qualquer tipo de orientação, e a tendência da rebeldia é gigante, né? Então isso a gente percebe tanto na criança, no adolescente, quanto comportamentos adultos, né? Muitas vezes problemas no trabalho estão relacionados com isso aqui, conflitos mal administrados, né? Não é sempre, a gente não pode generalizar, mas muitas vezes a situação é aí. Redução da autoestima e da autoconfiança, né? Papai e mamãe não olham pra mim, né? Ou um dos dois. E aí a gente ainda nem entrou na questão da alienação parental, né? Que é só isso a gente podia falar um tempão. Mas a redução da autoestima e da autoconfiança, né? Se eu sou pai e mãe, né? E eles não me olham e eles não estão disponíveis, eu não valho nada, né? São sentimentos que vêm na cabeça da criança e coisas que a gente vai carregando depois. Sentimentos de culpa, de impotência. A criança tem um pensamento mágico que ela poderia resolver as coisas, né? E é muito comum, e também porque a gente não conversa adequadamente com as crianças, de que ela ache que ela fez alguma coisa. Ah, a gente vai se separar, fui eu que fiz alguma coisa. Isso passa na cabeça da criança. E se a gente não explicar e não permitir que ela fale, expresse as suas emoções, os seus sentimentos, ela vai criando esse pensamento mágico na cabeça e ela vai ficando mal interiormente. Ela vai se sentindo culpada, ela vai tendo esses sentimentos aí que ela pode carregar com ela por muito tempo. Outra coisa é a questão dos sintomas físicos, né? E aí ali estão incluídos vários sintomas, né? Principalmente os bem pequenininhos que não sabem muito manifestar ou de outras formas. Eles apresentam dores de cabeça, dor de estômago, cãibra nas pernas, ataques de asma intensos, né? Isso aí tá muito relacionado com esses conflitos. Por quê? Porque daí, olhem pra mim, eu tô aqui. E às vezes nessa hora que a criança chora e grita, que dá um ataque, uma coisa, os pais se juntam, né? Então, muitas vezes essas situações estão bem presentes. Outra coisa muito comum relacionada aos conflitos é a regressão para etapas anteriores no processo de desenvolvimento, né? A criança que já dominava a questão do xixi e do cocô, daqui a pouco tá fazendo xixi na calça de novo, tá fazendo xixi de noite, né? Às vezes isso é um sintoma da família, não é da criança, né? O xixi na roupa, ou a criança que já falava direitinho começa a falar como menorzinha, ou até para de falar, né? São sintomas de uma crise familiar. Insegurança sobre qual lado eles devem tomar, né?
Porque às vezes o que acontece? O casal começa a puxar cada um para um lado. Só que dentro deles, eles estão juntos todos. Não é possível essa separação. E aí como é que fica, né? A criança se sente solitária, tem medo, né? Muita tristeza, sofrimento, raiva consciente, intensa, né? Isso tudo são coisas que despertam, às vezes, depressão infantil, ansiedade, medo de rejeição, medo do abandono, aquelas ideias, né? De que agora, então, o pai foi embora de casa, daqui a pouco a mãe vai embora também. Porque essas coisas não são conversadas e quando são aos gritos, né? Usando palavras ruins, né? E outras vezes a gente vê comportamentos de risco, delinquência, alguns adolescentes rebeldes, né? Comportamentos antissociais, às vezes a própria questão de automutilação, se bem que a automutilação às vezes também pode estar associada a outros comportamentos mais complicados, né? Então, né? É necessário a gente compreender que a relação homem-mulher, ela pode se desfazer, mas pai e mãe são para sempre. Pai e mãe são para sempre. E se há amor pelos filhos, a gente precisa tratar dessas questões como adultos que somos. Às vezes a gente vai para as relações conjugais, né, para a relação com o parceiro como criança. E a gente está esperando que ele nos dê, que ele atenda as nossas expectativas, a gente acha que tem que ser suprido e não é assim. Como adultos que nós somos, nós precisamos assumir a nossa parcela de responsabilidade pelas coisas que dão errado, pelas coisas que dão certo, reconhecer a importância do outro, né? Às vezes o outro também traz esses traumas, essas dores, e isso tende a se repetir. Porque a gente percebe quem hoje está ileso de ter tido dores. Mas o negócio é, a partir do momento que eu cresço, eu olho para o meu passado, digo sim para as coisas que aconteceram, foi assim, e mesmo a dor, mesmo a falta me fez ser quem eu sou hoje, e eu cresço e consigo seguir em frente. Mas a criança ainda não consegue fazer isso, né? Por que no dia que a gente falou da carência, né? A gente fez aquele exercício de entregar a criança para nós mesmos. Porque nós cuidamos da nossa criança interior. Mas enquanto a criança ainda é criança, ela precisa que um adulto olhe para ela do seu lugar de adulto, né? É preciso que o adulto reconheça as suas dificuldades e entenda que a criança tem seus direitos. E dentre os direitos que ela tem o direito dela se sentir mal com uma separação, né? Às vezes a gente menospreza os sentimentos da criança. Mas quantas pessoas se separam, né? Ou, quantas famílias brigam. E isso é assim. Não, mas a criança tem o direito de se sentir assim, de ser acolhida dos seus sentimentos. Se a gente for olhar com amorosidade, a gente vai dar espaço para ela se sentir assim, né? Para que ela possa expressar o que ela sente, né? Para a gente deixar ela perguntar o que vai acontecer, como vai acontecer. A gente tomar cuidado ao falar do que aconteceu, porque não tem nada a ver com ela. Tem a ver com a gente, com a nossa incapacidade de manter a relação por conta das nossas dificuldades. As dificuldades são dos adultos. E ela precisa ter garantido o direito de amar e ser amada pelos dois, de amar os dois. A gente começa a usar a criança, olha que feio, né? A gente usa como objeto de disputa. E nos casos de alienação parental são terríveis, né? A gente usa como disputa, como arma contra o outro, meu Deus, uma criatura amada, né? Ela é formada pelos dois. Então ela tem esse direito. Ela tem direito de se sentir segura, de conversar com alguém se ela precisar de ajuda,
E se a gente não puder conversar, a gente diz, filho, agora não tem condições. Filho não tem condições de conversar. Mas a gente pode encaminhar para alguém conversar. Seja um profissional ou não, né? Mas precisa ter essa possibilidade. E ela também precisa ter o direito assegurado de não ter que tomar partido. Não ter que escolher, sabe? Poder olhar para os dois e se reconhecer, sabe? Dos dois. Sem tomar partido. A gente fica fazendo esse jogo que maltrata a criança. Isso vai gerar dores profundas, situações para ela depois terríveis. Então os problemas nossos são nossos. A gente trata, a gente resolve e deixa a criança fora disso, né? Ela tem o direito de não levar a mensagem de um pai para o outro. Quantas vezes, né? Ah, tu diz tal coisa pro teu pai, quando não é de uma forma violenta, né? A gente tava falando sobre gentileza. Gente, né? Não levar a mensagem de um pro outro, principalmente com as mensagens que a gente sabe que vai desagradar, que vai sobrar pra criança. Às vezes os dois não conseguem estar posicionados como adultos, mas um dos dois que já esteja posicionado como adulto já faz diferença, diminui a dor, diminui o trauma, né? Ajuda a situação. A criança tem o direito de não ouvir um dos pais falar mal do outro. É terrível. Às vezes os relacionamentos nem terminaram. Há quantos casais que estão juntos a vida toda, mas dentro de casa o ambiente é terrível e tá um sempre falando mal do outro. A criança se sente péssima. Tu pode não falar mal se quiser, né? O ideal era que a gente reconhecesse a importância que o outro teve na nossa vida. Mas se ainda é incapaz disso, a gente pode falar com quem quiser. Mas com outro adulto, não com a criança, que é parte importante do outro também, né? A criança tem o direito de não ter preocupações de adulto, sabe? O que vai ser de nós? A gente às vezes faz eles terem preocupações que eles não têm possibilidade, não estão preparados para isso ainda. Não cabe a eles. Então a gente precisa assumir o nosso lugar. Os adultos estarão sempre juntos aqui, dentro desses dois. Mesmo que eles se separem. Eles podem se separar, eles podem ter outros relacionamentos. Eles podem ter outros filhos. Olha só, né? Eles podem ter mais filhos se quiserem. Mas eles precisam permitir isto. Os adultos no seu lugar de adulto. Os adultos tratando dos problemas dos adultos, sem envolver as crianças. E quando a gente esteve numa situação em que nós estivemos envolvidos em disputas e em coisas que não são nossas e que fazem parte da história dos nossos pais, né? A gente precisa olhar para isso com carinho e reconhecer que esses problemas não são nossos, deixar com eles o que é deles e nos dar o direito de ter um lugar no nosso coração para todos. Porque enquanto a gente é criança, a gente não tem muito como se defender. A gente é pego no meio dessas loucuras, né, dos adultos. Mas depois que a gente fica grande, a gente se defende. A gente abraça a nossa criança, a gente dá tudo o que a gente acha que ela merece e a gente reconhece a grandeza dos nossos pais e entrega todos os problemas deles para eles, porque eles é que têm que cuidar dos problemas deles, né? E a gente não tem nada que ver e a gente tem todos eles dentro do nosso coração, porque o que eles nos deram foi o suficiente. Tudo o que foi possível receber e tudo o que nos faltou era tudo que a gente precisava, para crescer e para estarmos aqui hoje bem, com os dois pés bem fincados no chão e prontos para a vida.
Quando a gente não consegue reconhecer isso, é porque a gente não conseguiu crescer. A gente interiormente ainda é criança e ainda se ressente dessas dores todas, né? Nós adultos precisamos aprender a fazer melhor pelas nossas crianças. E nós, que ainda temos a nossa criança traumatizada, ferida, né? A gente faz agora o que a gente esperava que tivesse sido feito antes e não foi possível. Não foi possível e tudo bem, porque graças a isso também nós aprendemos, fizemos os nossos aprendizados e estamos aqui, inteiros, né? Cada vez melhores. Meninos, era isso, né, que eu tinha pensado pra gente conversar hoje. Amei a companhia de vocês. Quinta-feira nós vamos voltar a nos encontrar. E daí na quinta eu vou pedir, inclusive, que vocês coloquem as sugestões aí, porque a gente vai fazer um tema relacionado a casais, sim. De repente, histórias de amor, o amor que dá certo, algo assim, né? E gostaria que vocês dessem sugestões aí do que a gente pode, como abordar, se alguém tem alguma pergunta relacionada ao tema, alguma sugestão de abordagem. Eu vou escrever no Face ali, e aí se vocês tiverem sugestões, me mandem. Pode ser pelo post, pode ser no Messenger, no WhatsApp, quem tiver. Enfim, vou ficar esperando sugestão de vocês, tá bom? Uma excelente semana, tá? Tchau, tchau!